Boa noite, parabéns para você. Parabéns, Laura. Todo mundo aí parabenizando a colega. Mas o bolo congelado, sei lá, né? Não é muito bom. Eu, pelo menos, não gosto muito de comida congelada, acho que o gosto fica muito ruim. Mas a gente aceita entregas, de repente, né? Faz uma entrega a domicílio aí, um pedacinho de bolo. Eu faço uma forcinha. A gente promete que recebe encomenda de máscara e passa álcool gel na mão. Tá tudo certo. Ai, ai. Gente, então, vamos continuar os nossos conteúdos. Vocês são muito interesseiros, assim não dá. Ah, poxa vida, não, ó, mas eu vou dizer, Laura, eu não sou interesseira, sabe? Eu já até prometi para o Roger que quando a gente voltar presencialmente, nós vamos fazer uma confraternização e eu vou levar bolo. Um bolo bem gostoso. Olha lá, ele diz que tem prints. Leva congelado. Então tá. Eu vou compartilhar a tela com vocês. Deixa eu só abrir que eu tive que fechar aqui. Vocês me ouvem bem? Sim? Ok. Vou ver aqui. Deu certo, né? Então vamos lá. A gente tinha começado a ver um pouco sobre os tipos textuais, né? Vocês enxergam a minha tela inteira do PowerPoint? Ok, então tá. Então a gente tinha começado a ver o texto narrativo. Já faz um tempinho, não sei se vocês se recordam, né? Porque aí a gente trocou, eu e a Fran. Então, essa semana e a semana que vem eu trabalho com vocês, enquanto a Fran está de férias, tá? Então, a gente tinha visto que o texto narrativo é o texto dos contos, dos romances, né? Uma história, tem personagens. E aí, deixa eu ver. Hoje a gente vai ver um pouquinho aqui do texto descritivo. A gente viu o narrativo, agora vamos para o descritivo. Então, como o próprio nome já diz, ele é a descrição de algo, de uma pessoa, de um animal, de um objeto, de um lugar. E o objetivo desse tipo de texto é transmitir para quem está lendo as impressões e as qualidades de algo. Então, a gente tem, quando alguém descreve, né? Ah, você conhece fulano, ele é assim, faz isso, faz aquilo, para que você tenha uma ideia de quem é essa pessoa que ele está descrevendo. O texto descritivo, conforme os detalhes que ele dá, se ele for bem detalhista, a gente consegue até imaginar perfeitamente essa coisa, esse objeto, ou a pessoa que ele está descrevendo, né? Ele capta as impressões de forma a representar a elaboração de um retrato como uma fotografia revelada por meio de palavras. Então é isso, eu posso. Eu não sei se você já, algum momento da vida, tem crianças que brincam, enfim,
uma brincadeira que uma pessoa vai descrevendo o objeto e a outra tem que ir desenhando e tem que adivinhar o que, que é. Só que ela não sabe qual objeto que é. Então, ele fala um retângulo, tem um... Enfim, eu não consigo pensar... Bem, tem um retângulo, tem uma espiral do lado, tem algumas linhas, e aí a outra pessoa vai desenhando conforme essa descrição, e aí adivinha, né? Ah, é um caderno. Não sei se a minha descrição de caderno ficou boa, mas enfim. Então, o texto descritivo, ele vem com essa riqueza de detalhes, né, sobre aquilo que se fala. E o texto descritivo tem dois tipos. Um deles é o objetivo, que é uma descrição exata, bem realista e sem impressões, sem juízo de valor. Já o subjetivo, ele tem essa descrição, mas o autor coloca as suas opiniões, seus sentimentos, as sensações que ele tem referente àquilo, ele coloca as suas impressões pessoais. Então, ele tem o juízo de valor, enquanto o objetivo não tem, né? Então, vamos avançar aqui. Quais são essas características que o texto descritivo fala? Então, ausência de ação e relação de continuidade entre as frases. Então, diferente do texto narrativo, que eu começo lá o texto situando, então, um belo dia, numa floresta, tarará, e aí eu vou fazendo relação, no texto descritivo isso não ocorre, né? Ele traz assim, por exemplo, vende-se uma casa, né? Vende-se casa localizada em tal lugar, tantos metros quadrados, tem tantos quartos, banheiro, vaga para garagem, ponto. Necessariamente uma frase não tem relação com a outra, né? Tanto que daí no final desse anúncio que descreve a casa, eu posso colocar aceita esse carro no negócio. Então, eu estou descrevendo e ali mais uma outra frase que não tem relação. Existe um predomínio de substantivos, adjetivos, locuções adjetivas, né? Diferente do texto narrativo, que ele vai ter os verbos. Ele utiliza sempre a enumeração, a comparação. Então, quando eu vou descrevendo a casa, uma casa de tantos metros, tantos quartos, eu vou enumerando as coisas, né? Ou eu posso estar descrevendo. Estou descrevendo lá, a moça tal tem cabelos assim, é um pouco mais alta que a fulana, então estou comparando ao mesmo tempo que eu estou descrevendo. Também, o que eu tenho no texto descritivo? Os verbos de ligação. Então, quando eu digo que a casa tem tantas coisas, a casa fica localizada em tal lugar, eu estou me utilizando de verbos de ligação. Então, até coloquei ali os verbos de ligação, se acaso não estiverem lembrando: estar, permanecer, ficar, tornar-se, andar, parecer, virar, continuar, viver. Deixa eu só desligar aqui o negócio para não incomodar. Aqui. Os verbos, eles podem ser flexionados no presente ou no passado, quando aparece. Então, eu posso estar descrevendo alguém que eu conheci. Então, eu digo, o fulano era baixo, tinha estava vestindo tal coisa, então passado, ou eu posso descrever algo no presente. E aqui eu trago a estrutura do texto descritivo.
bem parecida com a estrutura do texto narrativo. A diferença é que eu não vou ter o clímax, que no texto narrativo tem. Então, aqui eu tenho introdução, que é a apresentação do nosso objeto do texto. Então, se eu vou descrever um animal, então eu vou introduzir dizendo que falaremos sobre as características do tamanduá-bandeira, né? Então, a introdução, ela serve para apresentar o tema, qual será o objeto de descrição desse texto. No desenvolvimento, então, eu começo com toda a caracterização disso que eu estou descrevendo, né? E a conclusão, eu finalizo a caracterização. É bem simples, né? O texto descritivo. Alguns tipos de gêneros textuais que utilizam o texto descritivo é o currículo, o diário, a biografia, a autobiografia, quando há a descrição de pessoas. Como eu comentei, anúncio, né, de classificados, também é uma forma é um gênero textual que utiliza o tipo descritivo. Aqui até trouxe um exemplo. Eu vou ler porque talvez alguns não estejam enxergando bem, a letra é pequena. Monteiro Lobato. José Renato Monteiro Lobato, depois ele mudou o nome para José Bento Monteiro Lobato, nasceu em 18 de 4 de 1882, em Taubaté, e morreu em 4 de 7 de 1948. Ele foi um dos grandes nomes da literatura brasileira, sendo autor de obras clássicas como O Sítio do Pica-Pau Amarelo. Foi membro da Academia Paulista de Letras e também foi eleito para a Academia Brasileira de Letras, mas recusou a cadeira. Morreu em 1948, vítima de derrame. Então, aqui a gente tem uma pequena biografia do Monteiro Lobato, vem descrevendo quem era esta pessoa. Então, a gente já, pela leitura aqui, vemos que um autor da literatura brasileira, foi alguém indicado para as academias ali, a paulista e a brasileira de letras, então tem um valor para a nossa literatura, alguém de destaque, né? Aqui outro exemplo de texto descritivo. Sobrado. Vendo Sobrado Novo, no Residencial Paris, Rua Cardeal, 90, Alpes do Iguaçu. Vista para Morro do Sabó. 83 metros quadrados, 2 suítes, lavabo, área de serviço, varanda de 5 metros por 1 metro, acabamento de primeira, 4 vagas, portão eletrônico, interfone, quintal com 78 metros quadrados, segurança e privacidade, sem condomínio. Então, vejam que é interessante que nesses dois textos, apesar desse daqui ele ser mais uma enumeração das características, diferente da biografia, os dois trazem marcas subjetivas. Por quê? Aqui, quando o autor descreve o Monteiro Lobato, ele também ele nos induz a pensar que foi uma pessoa muito importante, porque ele diz, ó, foi um dos grandes nomes, foi membro da academia. Então, aqui ele traz elementos subjetivos e, da mesma forma, o classificado do sobrado. Aonde que a gente pode ver marcas de subjetividade nesse classificado? Alguém gostaria de comentar? É um anúncio bem antigo, né? Porque está ainda em cruzeiros, cruzados, sei lá o quê, porque eu não entendo ali do qual que é, se é cruzeiros ou é cruzados. Alguém gostaria de
de falar onde que a gente vê a subjetividade nessa descrição? Ninguém se atreve? Nós estamos com quantos? 9 alunos só? Pouquinho. Eu tô começando a pensar que o pessoal não gosta de mim, porque vem pouca gente para minha aula. Então, aqui, ó, voltando ao classificado do sobrado, quando ele coloca ali, a gente gosta. Obrigada, Laura. É a chuva, pois é, do outro dia que era minha aula, também estava chovendo, estava bem frio. Eu tenho azar. Ai, o povo fica com preguiça, né? Estudar português nessa chuva, nesse frio, tem que ser muito valente, né? Tô debaixo de 3 cobertores. Poxa, eu ia ligar o aquecedor aqui, mas falei, não, eu tenho que ser corajosa e aguentar sem o aquecedor. Vamos só, vamos firme aqui, sem aquecedor. Então, ó, quando ele coloca ali acabamento de primeira, ele está colocando uma marca subjetiva, ele está trazendo essa impressão que é dele, que o acabamento ele é de primeira. E quando ele coloca aqui, ó, que há uma segurança e privacidade. Por quê? Porque tem portão eletrônico, tem interfone. Então, para essa pessoa que está descrevendo, isso significa que por ter essas coisas que estão descritas aqui, há segurança e privacidade. Mas isso também é subjetivo, porque, para mim, a definição de segurança e privacidade pode ser outra coisa, né? Poderia ser, por exemplo, dizer que tem câmeras, que tem alarme, que tem grades em todas as janelas. Isso é subjetivo. Então, é uma inferência que o autor coloca aqui, que a gente pode ver que ele está fazendo um juízo de valor desse objeto de descrição dele, certo? Agora vamos mudar um pouquinho. Aquele dia que a gente estudou o tipo narrativo, foi a aula inteira para o tipo narrativo, ele tem mais características, tinha mais elementos, aí cada elemento tinha vários tipos. A gente usou a aula toda só para o tipo narrativo. Hoje a gente vai ver os demais. São 5 tipos, eu não sei se vocês recordam, a gente tinha colocado lá no começo. Aqui. Então, eu tenho o tipo narrativo, descritivo, expositivo, dissertativo argumentativo e o injuntivo. Então, já vimos o narrativo e o descritivo e agora nós vamos para o expositivo. Vamos lá. Então, o texto expositivo, ele tem como objetivo informar sobre um assunto. E ele apresenta um conceito, uma ideia de forma clara, objetiva, concisa, sem expressar a opinião. O autor traz essa informação de forma imparcial e utiliza recursos de comparação, enumeração e também de descrição. Poxa, pulei lá para frente. Calma lá, volta. Ah, tá. Não, pulei lá para frente. Tô me recordando aqui. O texto expositivo ele tem 2 tipos. Um é o expositivo argumentativo, que é onde o autor vai utilizar vários argumentos para defender uma ideia, e ele contém muitas informações
e fontes de pesquisas, de estudos, para convencer o autor sobre aquilo que está se informando. Enquanto o expositivo informativo, o escritor é totalmente imparcial e ele só conta um fato, sem influenciar as conclusões que o leitor vai ter. Então, a diferença do argumentativo é que no argumentativo eu exponho colocando aquilo, eu apenas informo. Não tenho essas argumentações. Ver, a Laura está colocando alguma coisa? Acho que é uma dúvida. Ah, tá travando. Poxa. Ah, que bom que melhorou. A internet nesses dias de chuva fica complicada, né? Então, alguns gêneros textuais que usam o tipo expositivo são as notícias, seminários, palestras, trabalhos acadêmicos, enciclopédia. Trabalho acadêmico, o que até a gente brinca, né, que você vai fazer um trabalho, ele nada mais é que juntar um monte de coisa que todo mundo já disse, né? Aí a gente vai referenciando, vai colocando, porque você quer provar que aquilo que você está dizendo é correto. E você prova isso argumentando com as fontes de outros estudiosos daquela área. Então, você vai colocando, vai alimentando o seu texto com base nas fontes que você traz, nas referências que você traz. A mesma coisa quando as pessoas vão fazer palestras, seminários, geralmente elas se utilizam de vários autores, vários estudiosos, pesquisadores daquela área para deixar aquela exposição daquele texto deles bem embasada. Então, principalmente esses textos aqui, né, os seminários, palestras, trabalhos acadêmicos, eles vão usar muito dispositivo argumentativo, enquanto as notícias, geralmente, elas não são argumentativas, elas só informam, tá? Vamos ver aqui, ó. Mulher morre dias após passar por procedimentos estéticos em BH. Então, aqui eu tenho uma informação, não tem uma argumentação. Aqui tá bem pequenininha a letra, mas aí vai contando aqui sobre o procedimento que ela fez e quando ocorreu a morte, enfim. Então, texto, uma notícia é um texto expositivo. Estragando aqui as PowerPoint. E agora vamos para o tipo de texto dissertativo argumentativo. Então, relembrando, já vimos o narrativo, já vimos o descritivo, o expositivo e agora vamos para o dissertativo argumentativo. Geralmente, as provas do Enem e de concursos em geral, e também de vestibulares, trazem pedido desse tipo de texto, né? O dissertativo argumentativo. Por quê? Ele vai defender uma ideia por meio de argumentos, de explicações, e ele tem que convencer e persuadir o leitor de que aquela ideia é correta. Ele é um texto opinativo, mas sempre lembrando que a gente escreve na terceira pessoa. Então, eu apresento meus argumentos e vou dizer que podemos afirmar que. Então, fica na terceira pessoa. Mas sempre eu estou expondo a minha opinião a respeito daquilo. As informações que comprovam a veracidade dos argumentos são utilizadas no decorrer do texto, então sempre argumentando. Se eu quero dizer que, por exemplo, a natureza precisa de mais cuidados, então eu vou colocar que no decorrer do meu texto, ali no desenvolvimento dele, eu vou colocar aqui
A gente tem visto noticiários dizendo dos grandes desmatamentos, que estudos mostram que a faixa territorial ocupada pela Mata Atlântica em 1900 e bolinha era tantos por cento, agora já diminuiu tanto. Eu vou trazendo argumentos para que esse meu texto fique rico e eu defendo essa ideia de que a natureza precisa de mais atenção do ser humano. Então, aqui, novamente, a estrutura do texto é parecida com os demais. Eu tenho a introdução, onde eu vou mencionar o tema ou a situação, problema que eu estou resolvendo, que eu estou discutindo nesse texto. No desenvolvimento, eu vou trazer todos os meus argumentos, vou colocar ali de forma opinativa aquilo que eu penso sobre o assunto e vou concluir fazendo uma síntese, com considerações que expressam o resultado do que foi pensado ao longo do texto. Então, voltando no exemplo da preservação da natureza, da atenção à natureza, eu fecho o meu texto dizendo que diante do exposto, precisamos ter tais cuidados, enfim, eu vou colocar alguma coisa para fechar, para concluir, que tem a ver com esse tema que é a preservação da natureza. É como se eu trouxesse alguma solução para esse problema nesse momento. Há alguns tipos de gêneros textuais que utilizam o texto dissertativo ou argumentativo, carta de opinião, uma resenha crítica, um artigo, um editorial jornalístico. Aí eu tenho o dissertativo argumentativo. E o último tipo de texto é o texto injuntivo. O que é o texto injuntivo? É a explicação ou método para que o leitor consiga concretizar algo. Ele tem o objetivo de instruir e explicar. Geralmente apresenta verbos no imperativo. E quando a gente faz um texto injuntivo, a gente tem que ter a linguagem tem que ser muito clara para ter certeza de que o leitor vai receber essa mensagem da forma que eu espero, porque ele é um texto de instrução. Ele vai estar presente nas receitas, no manual de instrução, na bula de remédio, nas leis. Então, o texto injuntivo, ele é muito importante, essa clareza dele, que o objetivo fique muito claro. Porque é por isso que quando no manual de instruções, ele vai estar lá, conecte o tubo C com o tal D e nananã. Às vezes tem até um desenho indicando. Porque se eu só colocar conecte os tubos, a pessoa vai ficar, qual tubo? O maior, o menor, o médio, e qual em qual. Então, eu tenho que ter a escrita bem clara. Mesma coisa numa receita. Até tem pessoas às vezes falam, me dá a receita, daí, põe um pouco de trigo, um pouco de açúcar, um pouco quanto? Quanto é esse pouco? O pouco para mim é diferente do outro, então tem que ser algo exato para que a pessoa consiga obter o resultado esperado. O texto injuntivo, ele tem o texto injuntivo instrucional, que ele vai trazer essas instruções como o manual de instruções e a receita, e o injuntivo prescritivo, ele vai tentar impor algo ao leitor, dando uma ordem, ou ele persuade o leitor a fazer ou comprar alguma coisa, né? Então, ele tem essa diferença. Aqui, eu vou instruir sem convencer. Aqui, eu convenço de que aquilo é algo importante. Principalmente nos regulamentos, nas leis, a gente vê isso assim, de que a lei
persuade a pessoa a entender que é melhor cumpri-la. Porque geralmente ele vai ter. Lá tem uma lei que diz que deve-se fazer tal coisa, o não cumprimento está sob pena do artigo tal, tal, tal. Então, eu tenho ali uma persuasão. Ele leva o leitor a entender que ele tem que cumprir, porque senão ele vai ser penalizado por aquilo. Gente, eu achei que eu ia demorar mais tempo para trabalhar essas coisas. Eu pensei de trazer mais coisas, pensei que era muita coisa, mas eu falo muito rápido, eu tô até ofegante, porque eu vou que vou, né? E aí aqui são só as fontes das imagens, das explicações. Eu não sei se vocês teriam alguma pergunta sobre algum dos tipos, então, lembrando, são 5 tipos: o narrativo, descritivo, expositivo, dissertativo, argumentativo e injuntivo. Então, são esses 5 tipos de textos que a gente tem. Enquanto em gênero textual, a gente vai ter diversos. São vários gêneros textuais que a gente tem. Não sei se vocês teriam alguma coisa para perguntar a respeito desses tipos textuais, alguma comparação que vocês queiram fazer de um de outro. Também gostaria de saber, assim, de vocês, de repente eu vou colocar, eu já coloquei esse material lá no Google Classroom, eu demorei para colocar, gente, eu já tinha montado diferente, e eu não tinha salvado tudo, e aí eu acabei saindo, e o computador desligou, ficou sem bateria, eu perdi um pouco das coisas, tive que fazer de novo, mas eu coloquei lá todo esse material, e eu gostaria de saber também de vocês que temáticas que vocês acham que poderia ser trabalhado, que vocês queiram, porque embora a gente tenha uma ideia, assim, um plano dos conteúdos para serem trabalhados, é interessante que vocês também coloquem. Eu vou fazer a perguntinha lá no Google Classroom, quais são as temáticas da área de língua portuguesa, gramática que vocês gostariam que a gente abordasse nesses encontros, e aí vocês colocam lá, certo? Porque é importante também de saber o que vocês têm mais dificuldade, o que vocês gostariam que a gente trabalhasse, porque às vezes a gente está trazendo um conteúdo que talvez não seja tão interessante para vocês. Quando eu e a Fran pensamos nesses conteúdos, né, de linguagem, de funções, a gente trabalhou também ali a variação linguística, aí os gêneros textuais, tipo, também ali a mensagem, receptor. A gente pensou nesses conteúdos porque a gente viu nas provas do Enem que as questões, elas envolvem todos esses conceitos por trás, né? Então, ter a compreensão de cada uma dessas coisas seria importante até para entender o que a questão está pedindo. Mas vocês a gente está aceitando sugestões de coisas que vocês queiram que a gente trabalhe. Agora, depois de estudar os gêneros e os tipos, a gente entraria nas figuras de linguagem, mas a gente pode estar trabalhando outras coisas também. Então, aquilo que vocês tiverem vontade, vocês colocam lá que a gente vai procurando material para trazer para vocês, tá? Se quiserem conteúdos específicos ali da área bem de gramática pura mesmo, substantivo, verbo, locuções, períodos coordenados e subordinados, fiquem à vontade, coloquem lá que a gente
a gente trabalha o que vocês estiverem precisando. Estamos aqui para servi-los, certo? Para contribuir com vocês nesse processo formativo. Pode escrever, Laura, estou esperando que você vai escrever. Eu gosto que vocês escrevam, gosto de ver. Essa parte de gramática, você diz assim, a parte de gramática que trabalha mais cada classe gramatical, cada uma das 10 classes, ou a formação depois, assim, de frase nominal, períodos verbais, orações, coordenação, subordinação, o que vocês acham que é mais urgente? A segunda parte, né, que é trabalhar os períodos, as frases. Tá, então já vou me organizar para começar uma introdução nisso. Vocês acham que então eu coloco lá no Classroom a enquete ou não? Não preciso colocar lá para vocês comentarem. A gente pode trabalhar também, que eu lembro que em turmas que a gente teve do PES, o pessoal gostava muito quando a gente trabalhava o uso da crase, que é uma coisa que às vezes as pessoas têm dificuldade. Tá, vou colocar lá. Aí vocês vão enumerando os conteúdos. Mais alguma coisa em relação ao que a gente viu hoje? Tá certo. Eu agradeço a presença de vocês. Eu sempre tenho medo de trazer muito conteúdo e não dar tempo. Porque eu vou contar para vocês, uma vez eu estava dando aula e eu preparado muita coisa e eu estava trabalhando e o pessoal já estava na hora do intervalo e eu estava ali falando ainda. Porque eu também estava com o relógio do computador errado e eu estava olhando ali, me baseando por aquilo. Ainda tem tempo para trabalhar. Estava uns 10 minutos atrasado o relógio e aí eu já tinha passado o famoso empolgou. E eu, assim, estava tranquila, tinha tempo sobrando, né? Aí agora eu sempre fico com medo de trazer, porque eu também não gosto de deixar sem fechar. Prefiro que sobre esse tempinho, a gente converse, do que ficar faltando a gente trabalhar e depois ter que pegar picado. Ainda mais que a gente tem trabalhado assim com essa distância, né, de 15 dias. Se bem que semana que vem sou eu de novo, para vocês enjoarem de mim, desta minha voz de gralha, tá? Agradeço a todos, que embora a chuva e o frio estão aí, firmes e fortes, corajosos, alguns embaixo da coberta, outros aguentando frio nas canelas, mas agradeço a atenção de vocês em tudo que a gente puder contribuir para vocês. Eu espero conseguir, certo? O Roger vai fazer uma pergunta. Ah, ligou o aquecedor. Ah, viu? Araranguá às vezes nos surpreende com o frio. Não sei se todo mundo aqui é de Araranguá, tem alguém de outro lugar, mas às vezes somos pegos de surpresa.
Gente, então, tchau para vocês. Até a próxima aula. Nos falamos, tá? Boa noite.